Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e vamos lá, né? Primeiro vídeo da semana, começando aqui essa segunda-feira, desejo para você uma ótima semana, que você consiga aí realizar os seus objetivos pessoais e profissionais e que seja uma semana boa para todo mundo. É sempre difícil, né, começar o vídeo de segunda de manhã, após uma derrota do Vasco, ainda mais da forma como foi, né? Mais uma vez o Vasco não jogou absolutamente nada, foi dominado pelo seu adversário e a gente vai vendo o Vasco se complicando na Série B do Campeonato Brasileiro, um acesso que estava bem encaminhado, um acesso que estava muito fácil, né? E o Vasco conseguiu, por conta da sua própria incompetência, o Vasco conseguiu se complicar. Agora, a vantagem que o Vasco tem para o quinto colocado é de 4 pontos. Beleza, vai lá, uma vantagem ok, né? Mas com o futebol que o Vasco tem apresentado, é difícil imaginar que o Vasco vai conseguir segurar essa margem de 4 pontos. E para o próximo jogo em São Januário contra o Guarani, é bem provável que o Vasco entre em campo nessa partida com a vantagem de apenas 1 pontinho, ou até 2 pontinhos, porque Sport e Londrina jogam em casa, devem vencer as suas partidas. Enfim, vamos falar sobre muita coisa aqui, vamos falar principalmente sobre treinador, né? E aí, será que o Vasco vai finalmente nessa semana buscar um novo treinador? Passou da hora de agir, né? Depois da vinheta a gente começa. Antes, só por educação, peço para você deixar o seu like, você ajuda aqui. Se você gosta do meu trabalho, deixa o like que você vai ajudar o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Se não for inscrito, se inscreva e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k. Bet7k, que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e tá com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7k vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7k você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7k também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7k você também encontra mais de 100 jogos de cassino, então as opções são diversas. Bet7k, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e o link para você resgatar o seu bônus tá aqui, ó, no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. E vamos começar direto aqui mostrando a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Já está aparecendo aí na sua tela, o Cruzeiro é o líder com 57 pontos, o Bahia tem 47, é o vice-líder, o Grêmio tem 44 na terceira colocação e o Vasco fecha o G4 com 42 pontos. A diferença, 4 pontos para o Londrina, né, que é o quinto colocado, tem 38 pontos, e 5 pontos ali para o Sport Recife, que tem 37 na sexta colocação. Então o Vasco tem 4 pontos para o Londrina, 5 pontos para o Sport. E agora eu vou colocar aqui os jogos da próxima rodada, né? A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai ver ali que na terça-feira, 8h30 da noite, o Sport Recife encara o Novo Horizontino, né? Jogo na Ilha do Retiro. Ou seja, grande a possibilidade do Sport jogando em casa vencer a sua partida e diminuir essa diferença de 5 pontos para 2 pontinhos apenas, né? Em relação ao Vasco. E o Londrina joga em casa contra o CRB. É um jogo mais complicado, né? O jogo do Londrina, o CRB vem numa campanha aí de recuperação, mas é um jogo em casa, né? Jogando no Paraná. O Londrina tem grandes possibilidades de vencer e essa diferença ficar em 1 pontinho só para o Vasco. Então o Vasco pode entrar no jogo contra o Guarani na quarta-feira muito pressionado, né? Vendo os times ali colados já na classificação. O Londrina a 1 ponto, o Sport Recife a 2 pontos. O que a gente mais temia aconteceu. O Vasco perdeu totalmente a gordura que tinha, perdeu todas as suas vantagens e continua aí dormindo no campeonato, continua não jogando absolutamente nada e fora de casa é um filme de terror, é um horror o time do Vasco. E eu vejo muita gente se apegando a São Januário, a campanha em casa, né? Que o Vasco vai conseguir ali o acesso por conta dos jogos em São Januário. Mas eu vou trazer um dado aqui preocupante também para vocês, porque o Vasco
tá horrível, tá muito mal fora de casa, perdeu os últimos 5 jogos, né? 5 ou 6 jogos fora de casa, o Vasco foi derrotado em todos. Mas dentro de casa, a campanha também não é boa. Passa uma falsa impressão de que a campanha do Vasco dentro de casa tem sido boa. Mas não, nos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro, chuta quantos jogos o Vasco venceu. Vou dar um tempinho aqui para você chutar. O Vasco venceu 2. Dos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro, o Vasco venceu 2. O Vasco só venceu o CRB e a Tombense, né, no último jogo em São Januário, 11 horas da manhã. Desses 5 jogos, foram 4 né, em São Januário e 1 no Maracanã, um empate com o Sport em 0-0. Então o Vasco venceu CRB em Tombense e empatou com o Sport, Ituano e Chapecoense. Então, dentro de casa, o Vasco não passa uma segurança também de que vai conseguir vencer os seus 6 jogos, né? Dos últimos 5, venceu só 2. Então, quem garante que vai vencer 6? Por isso que a situação realmente é muito preocupante. O momento do time é muito ruim, seja em casa ou fora de casa. Em casa ainda é um pouco melhor, o time consegue vencer alguns jogos, consegue pontuar. Fora de casa, esquece, o time é saco de pancadas, perde de todo mundo. Então, o momento é ruim e o momento exige mudanças. Na minha visão, o momento exige mudanças. Os 2 últimos jogos, contra o CSA e contra a equipe do Bahia, cara, foram um horror. E mostraram que não dá para o Vasco ir para essa reta final com o Emílio Faro no banco. O Emílio Faro não é um treinador de futebol, ele é um auxiliar técnico que não quer ser treinador de futebol e o Vasco está ali empurrando com a barriga. Como a gente vai para essas 12 últimas rodadas com um treinador que já provou, principalmente nesses 2 últimos jogos, que não tem capacidade de mudar um jogo, que não tem capacidade de ler o que está acontecendo na partida. Nos 2 últimos jogos, o Vasco faz um primeiro tempo horrível, você dá um chute no gol e ele volta para o segundo tempo com a mesma equipe. Tem medo de tirar o Nenê, foi tirar o Nenê ontem aos 39 do segundo tempo, tem medo de fazer as modificações que tem que ser feitas. Então não dá. Se o Vasco não se movimentar, se o Vasco não mudar, o Vasco não vai conseguir o acesso. Tem uma frase que eu sempre uso: não dá pra gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se o Vasco continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Perdendo fora de casa e em casa conseguindo alguns pontinhos. Então tem que mudar a forma que está sendo feita para tentar buscar resultados diferentes. E, cara, essa semana é muito decisiva para o Vasco. O Vasco precisa buscar um novo treinador. O Vasco tem 2 jogos que o Vasco não pode deixar de vencer esses 2 jogos. O Vasco se colocou numa situação que ele tem que vencer essas 2 partidas. Em casa contra o Guarani na quarta-feira e no final de semana, no sábado, contra o Brusque, jogando lá em Brusque. O Vasco vai ter que vencer o Brusque fora de casa. Vai ter que dar um jeito e vai ter que vencer o Guarani em São Januário. Jogando desse jeito, você, meu amigo vascaíno, você acredita que da forma como está, sem nenhuma mudança, que o Vasco vai conseguir vencer essas 2 partidas? Eu, sinceramente, acho que não. Até acho que talvez contra o Guarani consiga uma vitória, com o São Januário lotado, a força da torcida, etc e tal. O Guarani vem muito mal no campeonato, talvez consiga uma vitória. Mas aí, fora de casa contra o Brusque, esse time que não consegue jogar fora de casa, como é que o Vasco vai se comportar lá contra o Brusque se o treinador não tem capacidade de fazer as modificações que o Vasco precisa? Vai jogar lá em Brusque com o Nenê, com o Raniel, com o mesmo time, com a mesma panela que ele coloca todo jogo? Não dá, né? Não dá. Então, assim, o Paulo Brax tem que acordar para a vida, tem que fazer as modificações. O Vasco está aí nesse ato de que não sabe quem manda, se é 777 ou se é o Clube Associativo, se é o Paulo Brax ou se é o Caso Brasil, mas ficam os 2 vendo a banda passar e a coisa está complicando e ninguém faz nada. O Vasco, nesse momento, precisa de uma mudança. Bom, a gente tem uma informação aqui do Gilmar Ferreira, jornalista do Extra, que disse que o Vasco está negociando com 2 treinadores, né? Que o Paulo Brax está negociando com 2 treinadores. Um brasileiro e um estrangeiro, um argentino, e que após a derrota de ontem, o Paulo Brax poderia acelerar essas negociações para trazer o treinador ainda nessa semana. Vamos aguardar, assim, cara, o Vasco precisa de um treinador. Você vai me perguntar, Juninho, quem é esse treinador? Não sei, Renato Gaúcho, falaram em Jorginho, né, que foi demitido do Atlético Goianiense, o Thiago Nunes, o Morínigo, cara, não sei, qualquer nome. O Vasco precisa de um treinador para as 12 últimas rodadas. Que seja um treinador. Não dá para o Vasco ir com o interino até o final. O Vasco precisa de um treinador. Ninguém aguenta mais. O Vasco precisa mudar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Compartilha a sua opinião, se você concorda comigo ou se você discorda. A sua opinião é importante. De tarde eu volto com mais um vídeo. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui!